Olá pessoal, sou o Hércules Douglas e nesse vídeo vou comentar 10 questões sobre efeitos biológicos da radiação que estavam no concurso da EBSER Nacional. Foram 4 questões para o cargo de tecnólogo em radiologia e 6 questões para o cargo de técnico em radiologia. Bem pessoal, vocês verão que são questões assim um pouco contextualizadas e são questões que, em alguns casos, é necessário usar uma lógica, além de ter bastante atenção. Então, pessoal, quem ainda não viu esses conteúdos, né, e puder revisar, é uma boa, pois são conteúdos que caem constantemente nos concursos. Então, vamos lá. Então, pessoal, são questões da banca Sebrasp, antiga CESP-UNB. É uma prova que merece uma certa atenção. Sabemos que é um modelo de dupla escolha, correta ou errada. Nesse caso, ao errar uma questão, você ficará com menos um ponto, ou seja, automaticamente vai diminuir um ponto, né? Ou muitas pessoas falam, né, anular uma questão certa. Segue a mesma lógica, tá ok? Ou seja, pessoal, é uma prova também muito estratégica. Então, vamos lá. Em relação aos efeitos estocásticos, julgue os itens que se seguem. Bem, pessoal, primeira questão. Os efeitos estocásticos, alterações como o câncer e o efeito hereditário que surge em células normais podem ser induzidos por qualquer dose de radiação, incluída a radiação natural. Bem, pessoal, é uma assertiva correta, tá certo? Tudo que está descrito nessa alternativa está de forma coerente, coesa e correta. Sabemos, pessoal, que a radiação natural ela pode sim induzir o câncer, né? Pode induzir efeitos estocásticos da radiação, ok? Temos aí exemplos, por exemplo, no caso de câncer de pele, tá ok? E entre outros exemplos, tá ok? Então, correto. Segunda, os efeitos estocásticos são sempre tardios e sua gravidade independe da dose, embora a probabilidade de sua ocorrência aumente com a dose. Bem, pessoal, essa segunda assertiva também está correta. Primeiramente, efeitos estocásticos são sempre tardios, ok? E sua gravidade independe da dose. Por que independe da dose? Porque é um efeito que não existe um limiar, tá ok? Mas, ao aumentar a dose de radiação, aumenta a probabilidade de ocorrência, certo? Aqui, pessoal, temos que analisar de uma forma lógica. Beleza, vamos lá. Qual a lógica que eu utilizei para responder essa questão no concurso que eu fiz? Eu, pessoal, pensei o seguinte, que a probabilidade dela aumenta, certo, com a dose, mas a sua gravidade depende por quê? Porque vai depender das células, que são mais sensíveis, certo? Vai depender também de outros fatores. Então, é uma assertiva correta, tá ok? É uma questão que pega muita gente, tá certo? Mas vocês que estão assistindo esse vídeo não vão errar mais essa questão. Terceira, os efeitos estocásticos são gerados por radiações ionizantes em exames de tomografia computadorizada, raios-x, ressonância nuclear magnética, além de tratamentos por radioterapia em pacientes acometidos por tumores malignos. Pessoal, de cara já sabemos que é incorreto por causa de quê? Ressonância nuclear magnética, que não utiliza o tipo de radiação ionizante. No caso, na ressonância nuclear magnética, é o tipo de utiliza-se a radiação do tipo não ionizante, tá ok? Tá errado. Quarta questão. Os efeitos estocásticos podem ser divididos em efeitos somáticos e hereditários, e sua gravidade depende
primordialmente da região atingida. Pessoal, o erro nessa questão, que nós chamamos de distrator da questão, está no primordialmente. Por quê? Porque a gravidade não depende primordialmente somente da região atingida. Depende, no caso, também de outros fatores, né? Como também no caso da questão da sensibilidade, certo? Da região. Sabemos, pessoal, que células que se reproduzem mais, elas são mais sensíveis, né? E as células mais especializadas são menos sensíveis. Ou seja, pessoal, sua gravidade não vai depender primordialmente da região atingida, certo? Vai depender também de outros fatores. Também com relação a, principalmente, a sensibilidade, certo? Celular. Também depende de outros fatores individuais, certo? E também depende, também no caso, também até da dose. No caso, eu colocaria aqui também a questão da dose, apesar de ter informado de outra forma em outras questões, certo? Mas a gravidade não depende somente da região atingida, tá certo? Na hora da prova foi uma questão que eu pensei bastante, certo? E nesse caso, utilizei esse distrator, né? Termo primordialmente, né? Primordialmente, no caso, no momento da prova, eu pensei no termo exclusivamente, tá? Nisso, consegui acertar a questão, que ela é considerada o quê? Errada. Mas é uma questão que merece uma grande atenção. Certo, pessoal? Outra coisa também que eu não mencionei, mas na hora da prova também eu analisei. Que a gravidade, pessoal, também depende até do tipo de radiação, né? Tem radiações que possuem um poder de ionização maiores do que outras, né? No caso, por exemplo, comparando a alfa com a beta, por exemplo, né? Ou seja, pessoal, é uma questão que eu considero assim um pouco complexa, tá? Mas se você analisar, utilizar a lógica e a intercontextualidade, você não erraria essa questão. Bem, pessoal, foram as 4 questões para tecnólogo em radiologia. Vamos agora para 6 questões de técnico para técnico em radiologia. Vamos lá. A respeito de efeitos biológicos decorrentes da exposição à radiação ionizante, julguem os itens seguintes. Aí vamos lá, para as assertivas. Quinta. Dependendo do tipo de exposição e do tempo de duração, os efeitos biológicos resultantes podem ser diferentes para uma mesma quantidade de radiação. Certo, pessoal? Por quê? Porque os efeitos biológicos, como mencionei, possuem vários fatores. E além desses fatores, temos a questão também do fracionamento da radiação, temos também da resposta individual, certo? Temos também a questão da sensibilidade de determinada célula, ou seja, essa assertiva está totalmente correta. Vamos lá. Sexta. Na transformação neoplásica, as células irradiadas induzem o sistema imunológico a destruí-las ou a bloqueá-las. Após o período de latência, as células modificadas perdem sua capacidade reprodutiva, podendo dar origem ao câncer. Nesse caso, pessoal, temos um grande distrator aí que mata a questão. As células modificadas perdem sua capacidade reprodutiva. Pessoal, se elas perdem a capacidade reprodutiva, como elas vão se multiplicar? Nesse caso, é incoerente, né, e não poderia gerar um câncer. Ou seja, apenas com esse pensamento já mataríamos essa questão. Sétimo. Em proteção radiológica, detrimento corresponde à estimativa do prejuízo total que pode ser experimentado por uma pessoa ou por um grupo de pessoas expostas à radiação, inclusive por seus descendentes. A esse conceito estão relacionados a combinação de probabilidade de ocorrência, a severidade e o tempo de manifestação de determinado dano. Corretíssimo, pessoal. Detrimento essa questão ela conceituou o significado de detrimento. Basicamente segue todos esses princípios. Não podemos esquecer de probabilidade de ocorrência, a severidade e o tempo de manifestação do
de determinado dano. Corretíssimo, tá? Oitavo. Mutações celulares decorrentes de radiação ionizante podem ser do tipo estrutural, quando a quebra do cromossomo, ou do tipo pontual, quando a alteração do número de cromossomos. Bem, pessoal, é uma questão que requer uma certa atenção. Primeiramente, podem ser de 3 tipos. Já matarei a questão: estrutural, pontual ou numérica. Do tipo pontual é quando ocorre a troca, certo, das bases do DNA, ou mudanças, certo? E a numérica é com relação à alteração do número de cromossomos, ou seja, nessa assertiva ele trocou o termo pontual por alteração de número de cromossomos, tá? Que no caso inverteu, aliás, o tipo pontual para o tipo numérico, ou seja, questão errada. Nona. O efeito biológico corresponde à resposta natural de um organismo a um agente agressor ou modificador. No entanto, o surgimento desse efeito não significa uma doença. Verdade, pessoal. Existe a variabilidade genética, anomalia genética, certo? E tudo isso aí nem sempre vai significar uma doença, tá ok? Corretíssima. 10ª. Doses pequenas, abaixo dos limites estabelecidos por normas e recomendações de proteção radiológica, podem induzir efeitos estocásticos, como câncer, pois não dependem de limiar. Corretíssimo, pessoal. Como a gente viu na questão da prova de tecnólogo em radiologia, lembrou muito, né, para vocês verem como as provas de técnico e tecnólogo, elas são meio que, elas caminham junto, né, eu costumo falar isso. Uma sempre se relaciona com a outra. Nesse caso, também está correta. Ou seja, pessoal, 10 questões, vimos que não tem bichos de 7 cabeças, muitas vezes apenas por lógica, e uma base nesses assuntos você dificilmente vai errar essas questões. Mas observamos que a CESP, antiga CESP, aliás, ela é bem criteriosa, tá? Ou seja, temos que ler com bastante atenção. E obrigado, pessoal. Espero que gostem do vídeo. Vou lançar mais vídeos e também vou lançar algumas aulas também, tá? De efeitos biológicos, para que você possa ter uma base um pouco teórica maior para responder essas questões. Obrigado. E aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. São questões bem intensas, né, bem contextualizadas, mas vocês observaram que são questões que são possíveis de ser respondidas de forma correta. Ou seja, o segredo, pessoal, é no caso dessa banca, que faz grandes concursos, não só na nossa área da radiologia, mas para as outras áreas. Leia com calma, temos que realmente analisar com cautela, pensar bem, utilizar métodos lógicos, muitas vezes correlacionar alguns conteúdos, certo? Mas tenho certeza que todos terão sucesso. E o segredo é isso, pessoal, é estudar, manter os estudos e sempre ter um pensamento positivo, que se sua hora não chegou, tenho certeza que ela vai chegar, porque a aprovação só depende de você. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.